Oi, Genuíno, tudo bem? Tudo bem, Mário? Mauro, eu estava acompanhando o debate, a conversa de vocês sobre a Venezuela e quero me associar às conclusões dessa conversa. O que está se tramando contra a Venezuela, por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, tem que ser um alerta para que a esquerda assuma uma posição de reconhecer o governo da Venezuela, acabar com essa ideia de atas e acabar com essa história de fazer ponte com os Estados Unidos e com a União Europeia para desestabilizar o governo do Maduro. Portanto, eu acho importante a colocação do debate que vocês estavam fazendo aí e quero me associar à posição desse coletivo que estava debatendo sobre a Venezuela. Legal, é importantíssimo mesmo, de fato é importantíssimo. Aparentemente, do ponto de vista interno, a crise está equacionada pelo governo Maduro, mas as ameaças do exterior continuam, né, Júnior? É basicamente do exterior. Basicamente, é uma pressão de fora para dentro para tentar desestabilizar o governo do Maduro, não reconhecer a eleição e querer colocar o Edmundo Gonzalez como alternativa golpista. É a América para os americanos. Portanto, eu acho que o governo brasileiro devia rever rapidamente a sua posição em relação à eleição na Venezuela. Genuíno, nas últimas semanas a gente tem conversado aqui, você tem dito que a eleição em São Paulo está num caminho, que a campanha do Boulos está num bom caminho, que a eleição em São Paulo está em uma disputa acirrada, mas relevante. Queria te ouvir sobre a tua sensibilidade. Conversei mais cedo com o Marcos Coimbra, ele deu duas opiniões, achei interessantes, e aí queria te ouvir. A primeira é que ele acha que a cadeirada não vai ter repercussão, do ponto de vista da intenção de voto em São Paulo. Falou, Mauro, quem já ia votar no Marçal não vai deixar de votar nele, porque ele levou uma cadeirada, e quem ia votar no Dateno também gostou que ele deu uma cadeirada no Marçal. Acho difícil modificar. E ele traz uma segunda advertência. A rigor, a gente tem um tríplice empate na eleição em São Paulo e tem uma faixa aí entre 13%, ao redor de 13% de gente que diz que ou vai votar branco e nulo ou que não sabe ainda. Então ele falou, Mauro, a eleição está em aberto em São Paulo, a eleição está indefinida. Sugiro que as campanhas fiquem olhando menos para as pesquisas e mais para a campanha efetivamente, né? Eu concordo com essa avaliação do Coimbra. E eu estou fazendo campanha de rua para o Boulos e estou observando o que eu afirmei para ti, que a campanha do Boulos está bem organizada no sentido de combinar ruas, redes sociais, os debates e as entrevistas que ele está saindo muito bem, a presença do Lula e da Marta, inclusive, está sendo intensificada. A inflexão que eu acho que é importante fazer é que nessa reta final, faltando 20 dias, nós priorizemos, vamos dizer assim, as regiões da periferia da Grande São Paulo. Dessas regiões fronteiriças, Zona Leste, Sul, Oeste, Zona Norte, porque você tem uma parte do eleitorado que pode mudar de posição ou ainda não tem candidato. O que nós construímos com a candidatura do Boulos? Foi ele ser um polo. A candidatura do Boulos é uma força. A candidatura do Boulos está ficada. É mais fácil você crescer 2 pontos, 3 pontos, com uma candidatura que é polo. Ela é polo consistente. Nesse sentido, eu acho que a campanha ela tem que ser mais popularizada, ela ser mais, vamos dizer assim, disputa da faixa do eleitorado que na grande periferia de São Paulo está sendo disputada entre nós do Boulos e o atual prefeito, para dar a condição da administração de São Paulo. Portanto, essa espetacularização, essa aparência, esse factoide, essa coisa toda que o Lamaçal criou, nós não podemos nos impressionar com isso. Nós temos que fazer a campanha de corpo a corpo, e campanha de rede social coletivamente. E não girar em torno dessas aparências, porque toda a estratégia dessa direita é modernizar o espetáculo, a mentira, a monetização com o dinheiro
e usar os métodos mais conservadores, antiquados, reacionários, como motivação para a campanha. Então, eu acho que eu tenho feito campanha e estou percebendo isso. Campanhas assim, a campanha aqui em São Paulo, o acontecimento de rua é a campanha do Boulos. Quando a gente vai para a rua, as candidaturas a vereadores e a vereadoras, as carreatas, é a campanha. Você não vê campanha do Lamaçal, você não vê campanha do Nunes, você vê por causa da máquina, por causa do peso da máquina. Uhum. Então, eu acho que é necessário. Por quê, Mauro? São Paulo está se desenhando uma disputa estratégica sobre o futuro do país. Pode ter certeza disso. O que está em jogo na campanha em São Paulo, além da eleição, da vitória, é que essa campanha está encerrando questões fundamentais para recuperar a política ou a gente cair numa tragédia, na barbárie. É isso que está em jogo em São Paulo. Ou nós vamos revisar o futuro da democracia, da plataforma de direito, do enfrentamento de uma extrema-direita que joga no caos, na aparência e na violência, ou vamos cair na barbárie. E, nesse sentido, a eleição em São Paulo ela é sinalizadora, mais do que uma capital das mais importantes do país e da América Latina. É uma eleição que sinaliza muita coisa para o futuro, além de ser o primeiro turno da eleição de 2026. Sim. E, Genuíno, eu queria tocar num outro assunto contigo, na verdade, dois assuntos ainda. O primeiro eu sei que esse é um tema que... Bom, só um depoimento. Tenho recebido em alguns grupos de WhatsApp no qual participo várias fotos do Genuíno na rua distribuindo folheto, tá? Então, quando ele diz que está em campanha, está mesmo. Tá? Está na campanha, quer dizer, ele está na rua distribuindo santinho, como a gente dizia. Nem sei o que ainda se usa. É corpo a corpo, e faz bem a gente, faz bem o astral político fazer campanha de rua. Legal. Bom, Genuíno, eu sei que é um tema que é extremamente sensível a você. Eu quero te falar, hoje acordei indignado, soltei o verbo aqui num verdadeiro editorial, porque o que está acontecendo em Brasília é inimaginável, Genuíno. A gente não consegue respirar. Você sai na rua, fica coberto de fuligem. Durante a noite, a madrugada, a cientista ambiental Luciana Gato explicou que de fato, piora bastante na madrugada, por causa do equilíbrio, do equilíbrio da atmosfera. Você não consegue respirar, um negócio assim é chocante, realmente. De manhã eu acordei hoje de madrugada, né, que eu acordo muito cedo, Genuíno, e não tem aquela coisa. Agora está um pouco melhor de você respirar fundo. Agora estou conseguindo. Você tem que fazer uma respiração curta, porque se você respirar fundo, vai tanta fumaça lá para dentro. Eu me sinto assim, de fato, numa crise de Covid, né? Como se eu tivesse com Covid, com uma crise daquelas que tinha na época da pandemia. Acho que o Flávio Dino acertou, inclusive, com a expressão de chamar essa crise climática como uma nova pandemia. Olha, vou te mostrar 2 vídeos aqui de Brasília, Juninho. É muito impressionante. Isso aqui da Vila Militar, perto do Parque Nacional. Olha isso. Homens. Ele chegando numa das casas, a Vila Militar sob ameaça. Aí está falando em 2.000 hectares do Parque Nacional, mas já são 3.000 agora. Olha isso. E aqui, isso aqui é uma cena de aparentemente um casal num carro passando na rodoferroviária. O Genuíno morou em Brasília há muitos anos, sabe? A rodoferroviária não é a rodoviária que fica no centro do plano piloto. Ela fica, se você sair do Congresso, vai no polo oposto, ela está lá no polo oposto do plano piloto. Olha isso aqui, Genuíno. Olha isso. Na cidade. Olha a altura das labaredas. Dá para ver, uma mulher fala das labaredas, olha ali, ó, lado direito as labaredas. Aí, ó, atrás da rodoferroviária. Olha, a rodoferroviária nós vamos ver na sequência, olha a rodoferroviária aí do lado direito, as chamas logo atrás. Cenário em Brasília apocalíptico, Genuíno. E eu estou muito impactado com a inatividade, o governo amorfo diante dessa situação. É o cerco do fogo.
E esse cerco do fogo, o governo deveria ter, há uma semana, se antecipado, inclusive pedido a autorização do Supremo para enfrentar o teto de gastos com os investimentos em contratar pessoal. O governo já deveria ter adotado uma ofensiva usando a segurança pública e as Forças Armadas para conter e furar esse cerco. O governo deveria já ter instalado a autoridade climática desde as enchentes do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós conversamos sobre esse tema. Se não fosse a legalização da autoridade climática, precisa de votar no Congresso Nacional, pelo menos criar um gabinete climático ao lado do gabinete do presidente da República. A emergência climática, Mauro, ela está entrando pela tragédia, pela barbárie, na agenda de prioridade do país. A gente tem que se dar conta, tem que acordar para o enfrentamento desse problema que coloca em risco o país, a vida das pessoas. Você cria uma espécie de medo do fogo, uma pandemia, como foi a pandemia da Covid, e você tem agora essa questão do incêndio. No meu modo de entender, o nosso governo, às vezes, ele é muito lento, não tem pronta resposta, não tem agilidade. Hoje, para você governar, você tem que governar num ambiente de crise, seja climática, seja social, seja internacional, seja militar. Você tem que governar com pronta resposta em tudo, porque a crise exige enfrentamento diário, enfrentamento permanente. Não podemos conviver com essa acomodação, com essa rotina burocrática de um governo que, às vezes, passa a impressão que é grande demais e tem pouca eficiência nesses polos e nessas áreas críticas. Eu acho que o governo deveria se reestruturar na base de comitês de pronta resposta, como aconteceu na questão do Rio Grande do Sul, agora na questão dos incêndios, na questão da segurança pública, que eu acho que vai ser um tema que vai estourar, que vai enfrentar logo mais, e outros temas que têm que ser colocados. E, principalmente, Mauro, considerando que o país é uma federação, nós temos que construir políticas de parcerias com o governo federal tomando a iniciativa, com os estados e com os municípios. Não pode só esperar uma reunião, tem que tomar a iniciativa e chamá-los para uma parceria, como é o modelo do SUS, como é o modelo do SUS da Segurança Pública, e agora o modelo climático. Não adianta só o IBAMA, só o CNBio, só a Marina. Tem que ser uma coisa mais transversal na base de comitês de ação de pronta resposta. Sim. E acho que é uma dimensão, porque não está muito claro o que aconteceu ainda, Genino. Na sexta-feira, o Flávio Dino já vinha falando de que a emergência climática era como a emergência sanitária da crise da Covid e sinalizando que iria intervir. Na sexta-feira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é o em carne com Lula, soltou uma advertência ao Flávio Dino de que ele não podia ir contra o arcabouço fiscal. Ele não poderia fazer isso. E aí, no fim de semana, o Flávio Dino atropelou e mandou o arcabouço fiscal às favas e decretou a emergência climática, como no passado a gente teve a emergência sanitária. Aí há duas versões. Uma de que esse jogo foi um jogo meio combinado entre Lula, o Messias e o Flávio Dino, porque o governo quis usar o Flávio Dino para, como se diz, tirar as castanhas do fogo. O governo se considerou sem força para afrontar o arcabouço fiscal, então usou o Flávio Dino para isto, que já é esquisito. Né? Ou, pior ainda, né, que o Flávio Dino não teve articulação e que o Flávio Dino, de fato, atropelou o Jorge Messias e essa posição do governo rendida diante do arcabouço. Então, parece que a gente tem aí né? E aí, é isso que você falou, o presidente Lula vai fazer uma reunião hoje, né, agora de manhã, levando um dos... Logo mais tem uma reunião dele com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira. O Carlos Fávaro, Genuíno, é um dos grandes responsáveis pela situação do país, né? Não é uma maneira como... É o representante do agronegócio do governo. É o interventor do agronegócio dentro do governo, assim como o Múcio é o interventor dos militares dentro do governo. E aí o presidente vai chamar ele para ser parte da solução, mas ele é parte do problema, né, Genuíno? Acho que esse é...
O correto, Mauro, era que o governo deveria ter solicitado ao Supremo Tribunal Federal autorização para ultrapassar o teto de gasto em função da emergência climática. Primeiro, não ficar nesse jogo que os que têm boa vontade com o governo acham que é uma esperteza. Não dá para ficar fazendo esperteza quando você tem a emergência climática com os incêndios. Segundo, você tem que agir com consistência. Pede autorização e vamos enfrentar. Aliás, esse ajuste fiscal está mais do que questionado, porque quando tem enchente, tem que furar a bolha dele. Quando tem incêndio, tem que furar. Então, que história é essa de ajuste fiscal que serve para quê? Quer dizer, quando vem as necessidades básicas do país e do povo, você tem que furar o teto, porque não tem como manter a vida correndo risco e a idolatria da tirania fiscal. Eu acho que o melhor caminho para o governo deveria ter sido isso. Estourou a crise, pede autorização para romper com o teto de gasto. É isso, pronto, e o Supremo vai decidir. Inclusive, a maneira do governo tomar a iniciativa. Essa história do governo esperar um fato concreto para não ser acusado é errado. O governo tem que tomar. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Ele toma a iniciativa e solicita. Ele não pode fazer da cabeça dele, porque aí vem crime de responsabilidade. Ele solicita. É muito simples assim. Eu acho, Mauro, que essa acomodação, essa moderação exagerada, essa idolatria da correlação de força, não faz bem a um governo como o nosso, num quadro de crise climática, crise social, crise na política externa, onde você vê o governo apagando incêndio, não só os incêndios de fogo, mas o incêndio político. Eu acho que o governo precisava fazer uma revisão nesta maneira de construir essa governabilidade. A cientista ambiental Luciana Gatti, que está aqui com a gente, por sinal, assim como o Glauber, nesse momento está tendo ameaça no seu mandato pelo Arthur Lira e a extrema-direita, a Luciana Gatti acaba de está sofrendo uma carga pesadíssima do pessoal do agronegócio contra ela, pelas denúncias que ela tem feito. Genuíno, duas coisas. Primeiro, que ela vem aqui há mais de um ano no Fórum Café, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, avisando que o que está acontecendo ia acontecer. E aí é o seguinte, para que o governo tem a ABIN? E a mesma Luciana diz o seguinte, Mauro, não existe fogo natural, só existe fogo natural, paradoxalmente, na época da chuva, que é quando cai raio e aí eventualmente pega fogo. Na época da seca não existe fogo natural, só existe fogo criminoso. Todos os incêndios do país são criminosos. Genuíno, e a ABIN? O que faz a ABIN? Que não avisou o presidente Lula. Se nós aqui no Fórum Café sabíamos, como é que o governo não sabia que a situação ia chegar a esse ponto? É o paralelismo da ABIN. Não há informação de Estado, não há informação estratégica, por exemplo, sobre os riscos climáticos no mundo, na América do Sul, sobre incêndio. Não há informação que acessore o presidente da República. Portanto, eu acho que isso envolve a necessidade de uma reestruturação global desses organismos. Espero que, quando o governo enviar o projeto sobre a autoridade climática, isso não seja algo setorial, isso tem que ser transversal, tem que ser horizontalizado, tem que ser vertical e horizontalizado para dar eficiência. O modelo burocrático de governabilidade, Mauro, está superado pela crise. Sim. A crise exige agilidade, pronta resposta e ações combinadas. Não dá para a gente ficar nesse funcionamento estanque, que é um governo compartimentalizado. A política externa se vincula com a política de defesa, com a política interna. A política do meio ambiente se vincula com a agricultura, com a reforma agrária, com todos os aspectos da ocupação do território nacional. Nós temos que sair desse modelo estanque de burocracia governamental. No meu modo de entender, não dá para a gente montar uma governabilidade só olhando para as maiorias congressuais. Tem que ser uma governabilidade orientada pela eficiência, pela resposta, pelo bem-estar do povo. Inclusive porque
essa sensação de insegurança com os incêndios acaba afetando o prestígio político da liderança do presidente Lula, porque por trás disso tem a articulação no Congresso Nacional sobre o projeto de lei da anistia, teve o 7 de setembro aqui em São Paulo, tem esses fenômenos da extrema-direita violenta fazendo proselitismo eleitoral nas campanhas de 2024. É São Paulo, é Fortaleza, é Porto Alegre, por aí afora. Portanto, o governo tem que tomar mais a liderança desse processo. O país não pode ficar com essa sensação de insegurança, seja pela água, seja pelas enchentes, seja pela guerra, seja pela crise da América do Sul, por aí afora. E não é só a autoridade política interna do presidente Lula, é internacional também. Semana que vem, o presidente Lula abre mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a tradição que o Brasil abra. O projeto do governo era o presidente Lula ir para lá para reafirmar o Brasil como a maior liderança no tema da crise climática, como o país que dá linha de frente. Acabou, né? O Jamil Chad, que está lá em Nova York, falou, ó, se o Lula for manter esse discurso da liderança climática, vai ter um problema grave em relação à liderança dele, porque o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil com os incêndios, e não dá para o presidente Lula acusar a Europa, os Estados Unidos, quem quer que seja, pelos incêndios no Brasil, né? São fatores internos, né? Até porque, Mauro, o governo está fazendo uma aliança diplomática maior com a Europa e com os Estados Unidos do que com os BRICS. Em segundo lugar, porque o governo está se aproximando da direita liberal, do Partido Democrata, da União Europeia, na atitude em relação às eleições na Venezuela. Portanto, há uma inflexão, há moderação ao centro na política externa. Então, aquele charme, aquela força, aquela legitimidade do protagonismo internacionalista da liderança do Lula pode ficar, vamos dizer assim, em parte atingida com esses fenômenos. Não é só o problema do incêndio, é dos incêndios, mas também a questão da integração latino-americana, que está, no meu modo de entender, está em risco com a política nossa em relação à Venezuela. Eu acho que é uma situação delicada, para não falar no agravamento da crise no Oriente Médio com o genocídio contra os palestinos e no agravamento da situação na Ucrânia, quando a Inglaterra pressiona para permitir e fornecer arma para ataques em profundidade contra a Rússia. E o governo da Rússia já informou o que isso pode representar como consequência para o agravamento do que a gente chama de uma precipitação de uma guerra em escala mundial. Portanto, eu acho que nós estamos numa espécie de defensismo. Nós temos que ter uma postura mais incisiva, de mais ofensividade nesse terreno. E aí, Genuíno, tem uma questão. Prioridade governamental é dinheiro, é investimento, é verba destinada a determinado assunto. Me chama a atenção que a medida provisória que está sendo elaborada nem foi liberado ainda, tá? Pelo governo para essa questão ambiental, é 500 milhões de reais. É dinheiro de pinga para pensar o orçamento do governo. Vamos lembrar, o Rio Grande do Sul teve, segundo o governo, 20 bilhões. Se a gente for olhar, mostrei esse quadro aqui, a pandemia da Covid, que acho que é um sinal de equivalência, teve aqui, olha, foram 142 bilhões durante a pandemia da Covid. Ah, mas é só... Não é só incêndio, Genuíno. Não é isso aqui, não é 500 milhões para comprar galão de água para apagar incêndio. Tem a questão dos trabalhadores, das trabalhadoras, tem a questão dos animais, porque os animais são seres de direito, milhões de animais. O cultivo das áreas queimadas. Exatamente. As consequências econômicas das queimadas, exato. Tudo isso. Não, e, sobretudo, né, Genuíno, isto que está acontecendo nos incêndios no Brasil, eles são resultantes do modelo econômico agroexportador. Precisa mudar esse modelo, senão vai ter incêndio de novo, é evidente. O Brasil está com a economia centrada no primarismo. Vamos, produtos primários para o mercado externo para melhorar a balança comercial. Esse modelo, os incêndios estão mostrando que ele não se sustenta.
você tem duas vertentes que se combinam, que é a vertente da provocação criminosa e o clima criado pela prioridade ao agronegócio. Temos que fazer mudança na maneira de enfrentar essa questão. Mesmo que eles tenham força no Congresso Nacional, está na hora do governo sinalizar, na discussão da autoridade climática, uma política nacional, comunicar essa política à sociedade, propor um pacto com a sociedade, em vez de ser um pacto com os governadores e com o Congresso Nacional, que eu não me oponho, mas propor um pacto com a sociedade, um pacto com aqueles que estão sofrendo ameaça. Eu acho que está faltando mais criatividade e iniciativa por parte do governo. Eu queria falar sobre a questão macro contigo. Eu vi uma entrevista do Beluso, respeitado economista, está com 81 anos de idade, alguém que compôs a esquerda, né, o pensamento político, o pensamento econômico da esquerda brasileira. É uma entrevista dele ao Metrópolis esse fim de semana. Eu fiquei muito impactado com a entrevista, muito impactado. Ele extremamente pessimista e dizendo isso que está aí no título, que o governo está cercado, que o poder hoje está na mão do mercado e que o governo tem muito pouco o que fazer. O poder, diz ele assim, o poder do governo hoje é muito menor do que o poder dos mercados financeiros. E tudo isso é uma questão de poder. Todo mundo em economia acha que está falando uma coisa técnica, científica. É mentira, a economia é política. Mas o fato é que hoje o governo está cercado, o mercado tem mais poder. Eu fiquei muito impressionado, Genuíno, porque esse pensamento do Beluso é o seguinte: existe uma correlação de forças no âmbito da economia e da sociedade que quem manda é o mercado. Isto é a tradução do discurso da correlação de forças que o governo faz no Congresso. Quem tem mais poder no Congresso é o Centrão, então não tem muito o que fazer, porque quem manda é o Centrão. Isto é também aqui o discurso que o governo faz em relação a esse modelo agroexportador, né? Quem determina, quem traz dinheiro para o Brasil, para as divisas internas, é o agronegócio, então a correlação de forças é favorável ao agronegócio, não tem o que fazer. Em relação aos militares, a mesma coisa. Não dá para fazer nada com os militares, porque... Enfim, parece que essa ideia da correlação de forças permeia todas as instâncias do governo, né, Janine? É a tirania da correlação de força. Mas eu gostaria, Mauro, de colocar uma questão. O Lênin fala que nas crises econômicas, a economia é a concentração da política. Portanto, a política está concentrada na crise econômica, que é uma crise de acumulação, uma crise de monopolização, uma crise do rentismo, uma crise da desregulamentação e uma crise da tirania fiscal, que é a segurança para aqueles que aplicam na especulação. Portanto, diante de uma situação dessa, o que é o poder? O poder não é uma institucionalidade física, mecânica. O poder é a ação humana que fura a bolha, que enfrenta, que polariza, que cria fato consumado, que dialoga com a sociedade. Nós não podemos cair numa visão burocrática do poder, que é relação com o Congresso e com o Poder Judiciário. O poder é uma ação que atinge também a subjetividade, o simbólico, aquilo que representa a sinalizar uma esperança de futuro. Nós não devemos ficar aprisionados pela lógica do modelo neoliberal que está em crise. Essa crise é a crise do modelo neoliberal. E num país como o Brasil, essa crise se aprofunda, dadas as condições com que a classe dominante se formou ao longo dos séculos e de décadas. Então, eu acho que o governo Lula, para exercer o poder, ele tem que ter iniciativa, tem que polarizar. O partido, o PT, os partidos de esquerda, têm que sair dessa mesmice, dessa paralisia. Nós temos que ter o poder, dentro de uma visão transformadora, é a expressão de vontades coletivas. Por que nós estamos vivendo também isso, Mário? Porque houve um movimento para negar a política, a negação da política, a negação das disputas. É tudo a lei do mercado, das agências, das normas do Banco Central Independente, é as normas da tecnoburocracia. Isso está levando a humanidade a um beco sem saída. Está aí a acumulação, está aí as pandemias, está aí o risco de guerra,
está aí o problema da emergência climática, para onde é que nós vamos? Ou nós resgatamos a política feita por chefes, por lideranças, por movimentos coletivos, e polarizar, enfrentar, ou então nós vamos ficar dominado pela lógica do Deus do mercado. Aí o Beluso tem razão, é a ditadura do mercado, do rentismo, a ditadura do que é possível. E as pessoas morrendo, sofrendo, e aí vem os espetáculos, como esse fenômeno aqui em São Paulo, com a candidatura que todo mundo sabe de que eu estou me referindo. Sim, sim. É interessante essa tua ideia, né? Essa lógica imutável da correlação de forças, ao fim e ao cabo, o que ela está fazendo é o aprofundamento do domínio do mercado e da direita, né? É porque é a acomodação do que é possível. Aí aquela lógica, outro mundo é possível, outra alternativa é possível, vamos nos subjugar e morrer ou vamos lutar e sobreviver com dignidade? Essa é que é a questão. Nós estamos numa encruzilhada, mal. Se baixar a cabeça, é a morte política. Se a gente levantar a cabeça, é a possibilidade da gente Sim. recuperar a dignidade e ser vitorioso. Não tem outra alternativa. Essa encruzilhada tem que ser rompida por um pensamento ousado, audaz, de uma esquerda que não pode se acomodar. Não dá para a gente se acomodar. Essa lógica do mercado é uma lógica perversa. Essa lógica perversa é o lucro, é o rentismo, são as migalhas. E aparecem essas doações, essas campanhas para amenizar o sofrimento daqueles que estão morrendo à míngua. A gente olha para o agronegócio hoje, o agronegócio, eu tenho falado aqui, vamos parar de olhar para o agronegócio como aquele fazendeiro bronco sentado em cima da cerca lá no interior do Centro-Oeste. O agronegócio hoje está completamente imbricado com o setor financeiro. Totalmente, o setor financeiro hegemoniza o agronegócio, as grandes redes de distribuição de comércio e de produto no Brasil e no mundo, e o sistema financeiro cria a especulação com títulos. Veja bem, o volume de dinheiro que envolve títulos da dívida, das especulações, é 5 vezes, 10 vezes ao que é produto interno bruto no mundo, no país. Portanto, isso tem que ser enfrentado com uma outra visão de governabilidade. A governabilidade tem que ser tensionada, tem que ser polarizada, tem que ser uma governabilidade que mobilize o povo, a sociedade. E não essa institucionalidade morna, fria, burocrática, que felizmente aparece um juiz, que é o ministro Dino, e diz, vamos romper o teto de gastos para salvar as vidas contra os incêndios. Eu lembro, no tempo do Fórum Social Mundial, no começo desse século, e está aqui, a revista Fórum é uma filha deste momento, né? O nosso slogan é o que você falou, outro mundo é possível. Parece que a esquerda arquivou esse slogan para o slogan que é o seguinte, só este mundo é possível. E se acomodar. E uma ou outra concessãozinha desse mundo, né? E fica curando as feridas e as chagas da exploração, em vez de propor cirurgias estratégicas, mudanças estruturais. Isso em todos os sentidos. Na pauta das mulheres, na pauta do povo negro, na pauta da luta contra os preconceitos, na pauta dos povos originários, na pauta da nova classe trabalhadora, na pauta de um projeto nacional, porque as Big Techs colocam em risco a soberania nacional dos países. A pauta, por exemplo, da paz, a pauta, por exemplo, de aprofundar a democracia. Nós não podemos ficar prisioneiros de uma democracia liberal que a própria burguesia está descartando, porque ela é disfuncional. Então, eu acho que a ideia do reformismo transformador, revolucionário, ousado, tem que entrar no discurso da esquerda. É o que eu estou defendendo. Inclusive, após essas eleições, nós temos que fazer um amplo debate com o PT, com as esquerdas, para discutir o nosso futuro. É isso aí. José Genuíno, sempre necessário aqui no Fórum Café. Eu vou liberar o José Genuíno, porque eu sei que ele vai para a rua fazer campanha com bolos, com os vereadores, com as vereadoras, para fazer essa virada e levar a vitória da esquerda em São Paulo. Genuíno, obrigado. Viu? E é fundamental, Mauro, o Boulos consolidadamente ir para o segundo turno, e aí é uma nova eleição.
A esquerda recupera com o Boulos o protagonismo importante na disputa estratégica que está em risco em São Paulo. Não só porque São Paulo é a cidade mais importante, mas é o que está imbricado, os valores, o que está significando para reciclar o bolsonarismo com o Tarcísio, o que está significando para legitimar essa loucura da política, da fantasia e do espetáculo. Muita coisa está em jogo e nós temos que jogar tudo para ganhar essa eleição. Isso aí. Obrigado, Genuíno. Boa semana para ti. Tchau.